Olá, eu sou Felipe Cortes e estou sozinho, mas bem acompanhado do grande jogo Contra o Vento, de César Capac, né? Com minha tradução, orgulhosamente. Então eu vou fazer aqui com o Contra o Vento a jogatina do desafio solo RPG de 2025 do mês de julho. Tô um bocado atrasado aí, né? Vou tentar pôr em dia, né? Mas enfim, vamos começar por julho, um passo de cada vez. Então o desafio é navegar por águas perigosas, tá? Por que que eu escolhi Contra o Vento? Primeiro que eu estava com vontade de jogar, estava planejando jogar ele fazia um tempo, desde que eu apresentei o vídeo aqui no canal, mas por fatos da vida, falta de tempo, eu acabei não gravando. E aí, como o jogo tem muitas tabelas para você jogar no mar, então achei que casava muito bem, né? Então navegar por águas perigosas. Vamos lá? Bom, eu apresentei o jogo já, então não vou ficar entrando tanto em detalhes de como funcionam. Quando eu precisar das regras, eu dou uma explicadinha, né? Mas caso você queira saber detalhadamente, né, tem um vídeo de quase 1 hora explicando o jogo, apresentando o jogo inteirinho, tá? E falando de regras também. Então, recomendo, caso você está com o jogo aí e quer começar a jogar, eu detalhei bastante nesse vídeo. Bom, eu fiz aqui o meu mapinha usando as regras do jogo, tá? Então fiz na mão e coloquei aqui a fotinho do que eu fiz sobre desse mapa, beleza? Eu usei as regras do próprio jogo. Como eu não sou um exímio desenhista, na verdade eu sou um péssimo desenhista, né? Não ficou lá essas coisas, mas ficou apresentável. O jogo dá ferramentas para até pessoas como eu conseguirem fazer o mapa e fica bacaninha. Bom, então eu vou, antes de mais nada, criar este mundo, que eu só fiz o mapa, tá? Então vamos aqui na regra de criação do mundo, que tem alguns elementos que a gente precisa decidir. Então vamos aqui criar este mundo. Bom, primeira coisa que eu quero saber é o nome, né? Então vamos dar um nome para ele. Tirei aqui 9. Seria Vor e 11. Vorfel. Então é o mundo de Vorfel, Vorfel ou Vorfel. Enfim, tá aqui o nome do nosso mundo. Vamos ver os elementos, alguns deles. Tecnologia, quero saber como é que é. 10. É avançada, interessante, hein? Tecnologia avançada. Aliás, vamos dizer que seja uma tecnologia enigmática. É um mundo em que tem tecnologias avançadas, porém não foram desenvolvidas pelos habitantes atuais. As pessoas tiveram contato com vários artefatos, várias ferramentas, até construções altamente avançadas, mas que eles não entendem como fazer, como replicar. Eles acabam conseguindo usar, talvez até das maneiras erradas, não com os propósitos originais. Mas enfim, essa tecnologia está lá, certo? Por que eu estou falando isso? Porque acho legal. E segundo que eu tirei um 10 aqui, né? Que está um pouquinho, logo um pouquinho depois do 9. Então, assim, não é tão avançado assim que a própria população que desenvolveu. A gente interpreta isso livremente, tá? Quando você for rolar. Comunidades eu não vou rolar. Eu quero justiça, eu também não quero saber. Quero saber dos conflitos. Vamos lá. 10. Guerra generalizada e intensa. Guerra generalizada. Então tem algumas nações, né, espalhadas por esse pequeno mapa aqui. E elas estão em guerra, por algum motivo. Talvez, relacionando já com tecnologia, pelo domínio de uma região em que tem uma grande abundância desses materiais altamente tecnológicos e, consequentemente, também valiosos. Então, imagino que seja isso. Beleza? E religião. Religião é interessante saber também. 2. Divindades esquecidas. Superstições sussurradas. Tá? Então tem pouca fé. Como eles têm mais esse culto à tecnologia. As divindades que outrora eles prestavam louvores, já ninguém fala mais após as descobertas desses artefatos aí, né? Divindades esquecidas.
Vamos ver o que mais. Magia, sim, quero saber. A magia, ela é ocasional. Tá? Tem uma outra pessoa que sabe fazer magia, né? A gente é uma dessas pessoas. Nós somos peregrinas mágicas, afinal de contas. Então, magia ocasional. Beleza. Inclusive, eu diria que os poucos que praticam magia é porque eles conseguem extrair de alguma forma dessa tecnologia. Então, a magia aqui, na verdade, é aquela tecnologia que a gente não compreende, uma tecnologia tão evoluída que você não compreende, mas que tem um efeito tão fantástico, para quem não sabe como funciona, que parece de fato magia. E tem alguns poucos que conseguiram tirar esses efeitos, né? Então vamos lá, monstros. 4. Então seria evasivos, lendários, isolados. Então são poucos monstros, né? Monstros estão isolados em algumas áreas específicas aí dos continentes, certo? Então esse é o nosso mundo. A gente desenhou aqui algumas coisinhas sobre ele e vamos entender por que nós temos um inverno eterno com ventos cortantes, né, que castigam aí a população. Isso é interessante a gente ter. Não vou anotar aqui na ficha, tá? Mas eu vou registrar para a gente saber. Então, quais são as origens, né, de onde vem esse inverno perpétuo? Vamos ver? 8. Fenômeno natural. É ainda uma coisa científica. Olha só, está casando com o que eu defini da tecnologia. Pode ser que a civilização que existiu antigamente, que inventou essas coisas todas, deu errado, justamente por conta das próprias tecnologias, das próprias invenções, mas ninguém sabe isso ao certo, né? Um ou outro estudioso tem essas hipóteses, né? E imagino que tem alguns que se dedicam a pesquisar isso. Lendas. 4. Contos de sobrevivência com foco em resistência e resiliência. Tá? Então, o que se fala é que os que melhor encararam isso foram aqueles que conseguiram, por meio do uso das tecnologias encontradas, sobreviver aos fenômenos mais drásticos. Aqueles poucos que ousaram viajar longas distâncias a pé, né, usando a tecnologia encontrada, que dominaram essa tecnologia maluca que tem aí, são as grandes lendas desse mundo. Crenças a respeito. Não quero, que eu acho que a gente já definiu o suficiente aqui sobre isso, mas eu quero saber sobre a atitude. 7. Adaptação cautelosa, buscando equilíbrio enquanto desafiam os elementos. Tá? Então, o pessoal já meio está um pouco resignado, mas eles procuram enfrentar. Por quê? Porque tem locais em que há artefatos tecnológicos que as pessoas querem. Então elas vão atrás disso, né? Isso é uma força motriz deste mundo. As pessoas estão em busca disso, isso é a fonte de conflitos, isso caracteriza a religião ou a falta dela, caracteriza os estudos que são feitos, né? Então é um mundo que se volta muito para esse fenômeno de dependência tecnológica de algo que você não sabe fazer. Legal. Lembrei um pouco de Numenera, né? Beleza, então temos o desenho do nosso mundo aqui. Isso já nos dá muitas coisas sobre como vamos começar a nossa jogatina. Vamos definir nossa personagem agora. Eu vou rolar um D6 para cada um dos recursos. 4. Então, o vigor aqui, na parte física da minha personagem atual, é 4. Isso aqui são só as situações iniciais de cada recurso, tá bom? Fibra 6, então a mente dela está perfeita. Vamos ver a essência. 1. Ela está esgotada e magicamente, ou a parte dela com a conexão com a espiritualidade, com a magia, né? Quase esgotada. Talento 2. Por algum motivo também ela usou bastante os seus talentos nos últimos dias. Vamos ver com o posses, aliás, primeiro. 6. Isso aí tá tranquilo. Ela tá com tudo que ela precisa, provisões, etc. E qual é o contexto atual? 2. Então a situação dos arredores dela não tá muito boa. O que faz sentido que a gente vai começar navegando por águas perigosas, né?
Só coisa aqui que eu tenho toque. Bom, então tá aqui, estamos nos nossos recursos. Vamos ver o que significam nossas situações iniciais, que podem, inclusive, nos ajudar com a definição da nossa aventura de hoje. Vigor. Treinar com os monges da montanha aprimorou minha agilidade. Então ela está bem, ela está voltando desse treinamento com monges da montanha, né? Então deixa eu escrever aqui, monges da montanha. Vigor, né? Fibra vai ser inabalável, nem mesmo os sussurros do oráculo eólico podem me afetar. Então, oráculo eólico. Isso aqui eu imagino que seja alguma tecnologia dominada por alguma grande nação que consegue transmitir mensagens a longas distâncias, né, diretamente na mente das pessoas. Então, de vez em quando, vem alguns avisos assim do nada na cabeça das pessoas. E aí ela tá tão zen, né, que nem os piores absurdos que vêm desse governo autoritário afetam ela. A essência, vamos ver como é que tá. Minha essência tá 1, né? O eclipse no vão lunar enfraqueceu minha conexão com o arcano. Então o eclipse, ele provavelmente também não foi um eclipse natural. Foi algo feito pela tecnologia também. E provavelmente eu estava treinando na montanha, né? E numa das partes do treinamento, enquanto estava nesse vão lunar, houve esse eclipse e eu perdi meu poder místico, quase todo. Fui drenado. Então é um eclipse que tem efeitos em pessoas com essa conexão mágica, como eu. Talento. Tá 2, reaprendendo a arte da lâmina após o cerco vermelho. Então tá, talento, arte da lâmina. O que acontece para chegar nas montanhas em que eu ia treinar com os monges, eu precisei passar por uma zona de guerra, uma área sitiada, que havia esse cerco vermelho aí. Provavelmente a mesma nação autoritária que fica controlando o oráculo eólico estava sitiando uma cidade de uma outra nação, que é uma cidade mais pacífica, né, e que detém alguma tecnologia que eles querem. E eu tive que passar por lá, acabei me envolvendo em batalhas. E além disso, né, cheguei nos monges cansada, com as habilidades já de espadas até meio deterioradas, né? E além disso fui treinar agilidade, então fiquei sem treinar essa parte de combate, né? Então por isso que eu estou um pouco enferrujada nesse sentido e estou voltando a praticar. Bom, posses, vamos ver? Não preciso rolar, tô doido. 6. Fabriquei artefatos lendários a partir de fragmentos do meteorito. Beleza, então artefatos lendários. No dia do eclipse, pedaços da lua se desprenderam e caíram perto de onde eu estava treinando. Eu coletei e lá mesmo com os monges eu fiz artefatos lendários. E nós vamos então começar o jogo com uma relíquia que nós vamos rolar. Tá? E nós vamos saber que artefato lendário é esse que eu fiz rolando na tabela de relíquias já. O que mais? Contexto 2. Indecisa quanto ao que fazer após a mensagem enigmática do círculo pétreo. Isso aqui vai ser o meu gancho de aventura de hoje, né? Mensagem do círculo pétreo. Bom, o que eu acho aqui, tá? Não rolei meus traços ainda, mas eu já vou dar um panorama aqui. Por que ela fez essa jornada toda até os monges, treinou, fabricou artefatos? Ela é uma insurgente. Ela é alguém que quer derrubar esse governo autoritário, que é o causador do conflito. O conflito é por conta da tecnologia, mas quem está instigando, fomentando e atacando outras nações é essa nação autoritária que controla o oráculo eólico, né? E ela é uma insurgente, ela quer derrubar esse governo, ela quer ajudar a derrubar. Tá? Então, é por isso que ela está passando por toda essa trajetória
E agora ela está voltando, ela conseguiu um barco com os monges e está retornando ou indo para algum lugar, etc. Porque recebeu essa mensagem do círculo pétreo. Depois nós vamos rolar na máquina de jogo para saber que mensagem foi essa, tá? E aí a gente parte para a jogatina, mas ela está navegando nesse momento, indo para algum lugar, enquanto ela decide o que fazer a partir dessa mensagem que ela recebeu. Mas provavelmente tem a ver com essa história de ela ser uma insurgente. Beleza. Então, tá aqui. Vamos ver os nossos traços agora. Qual é o nosso nome? Vamos ver. Um para o prefixo. Aliás, uma rolagem para o prefixo. 7. Deixa eu passar isso aqui para cá. Isil. E 9. Isilis. Ótimo nome. Isilis. Então a Isilis, né, é essa insurgente aí. Vamos ver os traços agora. Antecedente. Vamos ver se tem algum que casa com isso que eu já falei. Fora da lei, balista, escriba, marinheira. Vamos lá. Acho que o antecedente é de boa. 6. Artesã. Bom, ela não fabricou um artefato lendário? Então, tudo a ver. Né? Ela era uma ferreira, tá? Antes de se capacitar para tentar derrubar esse governo autoritário aí. Então, ela é uma artesã nesse sentido. Deixa eu colocar ferreira. E que consegue trabalhar com, inclusive, essas coisas que ela encontra de fora. Foi aí que ela aprendeu a fazer a magia também. A ocupação também não tem nenhuma diretamente que implique ela ser insurgente. Então eu vou rolar também. Vamos aqui. 6. Caçadora da névoa. Caçadora de névoa. Beleza, o que eu vou interpretar que isso significa? Né? Ela, quando decidiu ser insurgente, né, ela decidiu se desenvolver, se capacitar, treinar para combate, etc. Né, treinar sua agilidade, ir atrás dos monges, envolveu com algumas organizações que também são insurgentes. E nessas organizações ela conheceu estudiosos das tecnologias que existem no mundo. E uma coisa que ela aprendeu é que quando há uma tecnologia em algum lugar, isso emana uma energia, tipo uma aura, algo assim. Então, se tem um artefato enterrado no meio do gelo lá, ou está dentro de uma caverna, ela consegue sentir, né? Essa pessoa consegue sentir, e ela então se forçou a aprender isso. Ela agora tem essa conexão, ela consegue ver a névoa, né, que emana dessas tecnologias aí. E ela consegue não só isso, como eu vou interpretar que ela consegue manipular quando tem névoa perto dela. Essa névoa é o nome que eles dão para essa aura que envolve essa tecnologia enigmática que tem nesse mundo de Vorfel. Tá, vamos ver o que mais. Qual é o dom dela? Eu já falei um pouco de dom por causa da ocupação, né? 3. Voz da influência. Isso aqui é o seguinte. Uma das coisas que ela aprimorou quando ela consegue caçar a névoa e manipular é justamente fazer com que a névoa, ela redirecione a névoa para alguém, né? E ela consegue manipular aquela pessoa a fazer o que ela deseja, desde que tenha névoa perto dela. O que mais? Perícia, vamos ver. O que mais que ela sabe fazer? 10. Movimentos furtivos. Mas vamos ver se tem alguma coisa aqui que tem a ver com... vai ser isso aí mesmo. Movimentos furtivos. Furtividade. Atividade. Marca. 7. Conversa com plantas. Isso é uma coisa dela, né? Porque é o seguinte, tem poucas plantas aqui. Mas eu acho que ela carrega um bonsai na mochila dela. Então, pouquíssimos lugares você consegue plantar algo que cresça, que floresça nesse mundo, né? E numa dessas
peregrinações dela para se tornar uma insurgente capaz, ela encontrou um brotinho. E aí ela foi cultivando isso com muito cuidado. Ela mantém numa cúpula e tudo mais. Ela consegue usar a névoa que ela capta dos lugares que ela acha para manter essa planta viva. Né? E ela conversa com essa planta especificamente. Né? Nas viagens que ela está solitária, é a companhia dela. Ela tem um companheiro, vamos ver. 9. Uma raposa corajosa. Então tem uma raposa que está sempre com ela. Vamos usar o nome aqui para a planta. A plantinha dela vai ser Vix. E a raposa vai ser Flor. O nome da raposa é Flor. Porque ela se admirou tanto da vegetação, que foi a primeira vez que ela viu um brotinho nascendo, assim, fora das estufas que existem, movidas à tecnologia nas cidades, né? Primeira vez que ela viu na natureza uma vegetação, né, nascendo. Então ela ficou admirada com o poder, né, que existe ainda em sementes, por exemplo, e coisas do tipo, mesmo com condições tão drásticas climáticas do mundo. Certo? Vamos ver aqui. Eu gostaria que ela tivesse um vestígio mágico. Vamos ler. 6. Cabelo flutuante, como se fosse debaixo da água. A névoa faz isso com o cabelo dela. Depois que ela passou a caçar a névoa e manipular, um pouco se acumulou no cabelo. E o cabelo dela está sempre parecendo que ela está debaixo da água. Maravilha. Vamos ver aqui. Olhar, cabelo. Vamos ver como é o cabelo, né? 7. Bem aparado e prático. Então, ela usa o cabelo curto, né? Mais ou menos aqui assim no ombro. E aí fica flutuando, assim. Então não é um cabelão, mas fica flutuando o tempo inteiro, como se ela estivesse mergulhando. Então, cabelo curto. Cabelo... Opa, até conjunto aqui. Curto, flutuante. Físico. Não me importo muito com essa parte. Quero ver o traje. 10. Amarelo radiante com detalhes de jade. Traje amarelo radiante. Detalhes com jade. Tá, pronto. O artefato que ela fabricou. Não precisa rolar na relíquia, não. Se bem que aqui são coisas bem específicas, né? Um adereço. O espaço está pouco. Eu vou pular direto para a arma aqui, então. Vamos ver a arma dela. 6. Machado de guerra com runas antigas. Machado com runas antigas. Então essa arte da lâmina que ela sabe é focada em machado. Vou subir isso aqui um pouquinho. Então temos aqui a nossa personagem criada, né? Vamos fazer aqui o seguinte. Cabelos curtos, flutuantes, como se estivesse debaixo d'água. Usa trajes amarelos radiantes com detalhes de jade e porta um machado de guerra com runas que eu peguei? Como é que é? Com runas antigas. Vamos mandar ele criar aqui pra gente uma imagem enquanto a gente vai tendo sobre a mensagem do círculo pétreo que está intrigando a nossa querida Isilis. Então vamos rolar aqui uns pares de palavras, né, para a gente tentar decifrar que mensagem é essa. Então vamos ver primeiro. Vou olhar aqui primeiro. 9.
Ah, não, aqui é um dado só? Peraí. Aqui é um dado só. Então, por exemplo, vai ser 4, né? Aliás, 4, né? E 5. Então, simples ou sublime. Vamos rolar de novo para saber se é simples ou sublime. 8. É mais para sublime, tá? Vamos pegar sublime aqui, então. Beleza. Vamos pegar outra aqui. 5 e 3. Então, 5 e 3. Ruptura e união. Vamos ver qual das duas. 7. Tá mais para ruptura. Tá no meio do caminho, né? Mas é um pouco é ruptura. E 4 e 2. Que é declínio ou ascensão. Vamos ver qual dos dois. 6. Declínio. Sublime, ruptura e declínio. Tá, mas vamos definir o que é esse círculo pétreo. Eu imagino que o círculo pétreo seja esse círculo de pessoas que querem resistir ao autoritarismo como pedra. Por isso, círculo pétreo. Tá? Então, eles se falam por meio de mensagens enviadas via uma rede de águias, né, que pegam as mensagens e levam uns para os outros. Essas águias são controladas magicamente para identificar exatamente a pessoa para quem ela tem que entregar. A pessoa do círculo pétreo é marcada com uma tatuagem de um círculo realmente de pedras aqui no antebraço. E tem uma conexão mágica dessa tatuagem. E as águias, elas sabem quem são, etc. Então eles se comunicam assim para arquitetar os seus planos. Né? Então ela recebeu essa mensagem que diz respeito a sublime, ruptura e declínio. Bom, o que eu acho que é isso aqui? Tá? O que ela tá no mar? Ela ouviu do círculo pétreo na mensagem, né, que há possivelmente um artefato tecnológico submerso em ruínas do que um dia já foi talvez uma ilha, e que essa ilha está submersa, né, e que por isso que é o declínio aqui, tá? E que é capaz de romper, tá aí a ruptura, o oráculo eólico, né? Algo interferir com a frequência, tá? E então é sublime porque é uma tecnologia tão boa quanto o oráculo eólico, né, para romper com isso. E como ela estava próxima do local, né, mandaram ela tentar achar, localizar e pegar este artefato. Tá? Então é isso, a missão dela de hoje. Que ela já está se sentindo treinada o suficiente, né? Então o círculo pétreo sabia da missão dela, sabia que ela estava concluindo e mandou essa mensagem para ela. Então tá aqui a imagem que ele fez, né? Ele fez como se ela estivesse debaixo da água, mas tá valendo. Então tá aqui, essa é a Isilis. Certo? Bom, aqui no mapinha, vamos rolar aqui um 2d6, o primeiro para a coluna e o segundo para a linha, para saber em que local exato que ela está. Se cair na terra, a gente rerola. 5 e 1. Vamos ver 1 e 5. Vamos inverter, né? 1 e 5. Então ela está aqui, ó, nesse lugar aqui onde eu estou passando o mouse. Provavelmente, né, nessa ilha aqui, tem a montanha em que ela treinou com os monges, tem o tal do vão lunar, onde ela presenciou o eclipse. Ela devia ter vindo por aqui, pegou um barco, aportou na ilha, treinou, etc. O cerco vermelho devia ser por aqui, mas agora a mensagem indica que deve estar num desses 2 quadrados acima aqui, ou nesse próprio 5 que ela está. Então ela está em busca disso. Por que pediram para ela especificamente? Né? Porque não sabem a localização exata, mas sabem que ela é excelente. Primeiro que ela estava perto, e sabem que ela é excelente caçadora de névoa. Né? Então ela detecta como ninguém essa aura que envolve locais ou artefatos dessa tecnologia maluca que tem aí nesse mundo. Então é para isso, a missão parece que foi feita para ela. Tá? Então é isso, vamos começar na nossa jornada. Já não é para navegar por mares, por águas perigosas? Então é isso que nós vamos fazer. Aqui são as regrinhas.
devia ter olhado a página, né? Mas tá bom. Isso, jornada. Então a gente já definiu o local inicial. Podemos descrever aqui um pouquinho desse local. Como é que está a temperatura neste exato momento aqui no local em que ela está? Está gelada, está muito, muito frio onde ela está. Ela está aqui mais para o sul, porque é mais frio ainda do que o normal. Vamos ver o céu. 7 está parcialmente nublado. Umidade não, vegetação não tem, topografia não tem. Vamos ver como está a superfície do mar. Pronto. 5, calma e uniforme. Então, o mar está tranquilo, ela já saiu daquela zona costeira que tem mais ondas, né? E está no mar pleno. O dia está nublado, sem tanto vento, né? E muito, mas muito frio. Imagino que seja assim, no começo da manhã, aquele solzinho atrás de uma nuvem, assim, quase não iluminando nada, né? Assim, da pele dela, né? E aquele frio, e ela tá... Imagino que essa roupa que ela usa, ela tenha feito com materiais da tecnologia. Então é uma roupa que ela protege um pouco do frio, mesmo não sendo um casacão grosso, né? Afinal de contas, ela foi treinar a agilidade dela com os monges da montanha. E é isso. Então vamos ver aqui, a próxima coisa que a gente faz, ao seguir no guia, é rolar um evento. Então vamos rolar um evento no mar. Vamos ver primeiro que tipo de evento será. 6, marco. Ou se brincar, a gente já vai encontrar diretamente aí o lugar que ela está procurando. T81, tipo de marco. Vamos ver se é natural, construído ou misterioso. 12, misterioso e muito misterioso, hein? Porque tem a regra da intensidade aqui no jogo. Então, se você tem aqui um intervalo de 9 a 12 e você tira 12, é o mais intenso possível, ou seja, é o mais misterioso possível. Então, vamos para a tabela apropriada. Marco misterioso no mar, o que será? 2, rochas flutuantes. Tá. Então, veja bem. Nós temos rochas flutuantes, mas por que essas rochas são tão misteriosas assim? Afinal de contas, só dela estar no meio do mar e serem rochas, eu imagino que sejam rochas bem grandes, não é iceberg, é rocha mesmo, não era para estar flutuando, né? Então só isso aí já é muito estranho. Mas vamos ver uma característica única. 2. Pedras brilham suavemente ao anoitecer. Ela não sabe, né? Mas essas rochas brilham durante a noite. Só que o que ela percebe, e aí eu vou deduzir, é a névoa. Tem névoa ao redor. Ela enxerga isso porque ela se treinou para isso, né? E com a conexão mágica que ela tem. Tá? Vamos ver também aqui as facetas. É exibida, o que ela percebe olhando, né? Bom, essas rochas, elas têm inscrições. Então não são rochas 100% naturais, né? Tem umas coisas inscritas ali. Reverenciado nesse sentido que provavelmente essas rochas tinham algum propósito de reverenciar algo, ou alguém. Ok? E vamos ver uma faceta oculta. Essa só a gente sabe, não a Isilis. 11. Fonte de poder. Tá. Então faz sentido ser bem misterioso mesmo. Bom, então ela olha para isso e começa a pensar: será que isso aqui tem alguma relação com o que eu estou procurando? E ela, obviamente, decide investigar. Deixa eu até ver aqui que página que está a máquina de jogo. Vou até deixar anotado aqui a página 30. Tá. Seguinte, as rochas parecem estáveis ou estão balançando? Porque a gente precisa saber, né, se apesar do mar estar calmo, seria natural que tivesse um balanço. Então quero saber se está paradinha, tipo, está flutuando, mas está parada sobrenaturalmente.
Então vamos ver. A gente vai usar aqui só o negativo e o positivo, então é só uma rolagem. 4. Não. Então a minha pergunta foi se elas estavam balançando. Não estão, elas são estáveis. O que as torna mais estranhas ainda, né? Bom, uma coisa que eu esqueci de fazer foi rolar nossa relíquia, que eu disse que ela construiu, né? Vamos ver. Magia. Relíquias, página 43. Então aqui nós temos tabelinha para saber qual relíquia foi que ela forjou. 7. Um orbe contendo uma luz nebulosa. Vamos colocar aqui. Isso com certeza é um traço. Luz nebulosa em movimento. Então ela forjou com cristais, talvez, né? E enclausurou um pouco de névoa lá dentro, uma névoa bem espessa. Vamos ver qual é a finalidade agora. O que é capaz de fazer esse artefato, essa relíquia. Então, 8, convocar. 7, luz. Convocar luz. Faz sentido, sabe por quê? Né? Tem luz, primeiro que tem luz lá dentro, né? Então essa luz deve se expandir a um comando dela e aí gerar luz. Sabe por quê? Ela já devia estar sabendo, pressentindo talvez, que a missão dela fosse a levar a algum lugar escuro. É comum em Vorfel, por conta das condições climáticas tão drásticas, né, dias muito escuros. Né? Os dias são curtos e as noites são longas. O primeiro ponto é esse. E por vezes você precisa entrar em cavernas, né? E agora pode ser que seja útil se ela estiver aqui no fundo do mar, por exemplo. Tá? Então faz sentido para nossa narrativa aqui. Beleza. Voltando para as rochas flutuantes, estão estáveis. Ela vai encostar o barco dela ali, né? Jogar a âncora ou algo do tipo e pular para cima da pedra. Eu quero saber se assim que ela pisa na pedra, algo acontece. Vamos perguntar. 9. Vamos lá. Sim, algo vai acontecer. Vamos ver o que exatamente, tá? Vamos pegar aqui umas palavrinhas. 6 e 4. Então, 6 e 4, caos e paz. Depois a gente decide a palavra exata. 6 e 4 de novo, eu vou pegar 4 e 6, então. Ilusório real. Tá, paz, beleza, não vou nem enrolar. Paz ilusória. Né? A estabilidade aparente era apenas ilusória. Né? Quando ela pisa nessas rochas flutuantes, apesar de a rocha não se mover, ela se sente cambaleante, ela se sente com as pernas trêmulas, parece que o corpo dela inteiro vibra. Né? Pelo jeito, a névoa ali é muito forte. Né? E isso afetou ela. Então, primeira coisa que ela vai tentar fazer agora é se livrar tentar se controlar, né? Esse efeito de tanta névoa, né? Tipo uma sobrecarga de névoa que foi pro corpo dela de uma vez. E ao mesmo tempo vai tentar... vamos tentar fazer isso primeiro. Vai tentar se situar um pouco mais e controlar essa sobrecarga de fluxo de energia que foi pro corpo dela. Então a gente rola 2d6, tem que tirar 10. Vamos ver. 6. Não foi, né? E vamos ver aqui agora. O seguinte. Eu vou gastar recursos, né? Ou se eu vou fazer um impulso. O impulso aqui não vai me adiantar nada, né? Que eu vou virar 6 do mesmo jeito. Então é melhor gastar recursos, né? Fazer um esforço. Bom, ela vai ter que gastar aqui sua fibra. É organizar a mente dela
para lembrar do que ela aprendeu sobre a névoa, focar e passar esse efeito, né? Então ela vai ficar aqui com -4, vai para 2 de fibra. Então ela focaliza, mas ela consegue. Ela se situa, para de tremer, para de vibrar e controla aquele fluxo de energia que estava no corpo dela. Agora sim, ela pode examinar essas pedras. Ela vai tentar entender as inscrições que ela viu nessas rochas flutuantes. Então ela vai examinar, tá? Eu acho que não cabe um desafio, é uma ação simples aqui. Vai tentar examinar e entender. Vamos rolar para isso. 8. Ela foi bem. E olha, aqui agora compensa demais eu usar o impulso. Gastar um único recurso, né, para transformar meu 6 em um 12. E aí, nesse caso, eu acho que é talento, que é o que faz sentido aqui. Mais sentido é usar o talento para isso, né? A perícia dela, durante o convívio com os estudiosos do Círculo Petro, é em estudo de idiomas. E ela se recorda de já ter visto esse idioma que está inscrito ali, nessas pedras, né? Ela lembra muito bem, então ela consegue decifrar. Mas vamos ver o que é, de fato? Vamos pegar umas palavrinhas aqui. 6 e 5. Simples ou sublime. 6 e 1. Escassez ou fartura. Mais um. 5 e 5. Tá. Simples ou sublime de novo. Beleza. Aqui. Eu acho que tem a ver com esse excesso de energia que tem na pedra, tá? Que eu estou interpretando como fartura e sublime, né? Então seria, vamos perguntar aqui pro oráculo agora. Essa inscrição fala sobre como controlar esse excesso de energia para uma certa finalidade? Vamos ver. Não. Então, eu imagino, né, interpretando sempre aquele negócio, se não é uma coisa é outra, em vez de fazer uma nova pergunta, já que não é isso, eu acho que é energia, eu tenho certeza, tá? Mas então não é sobre controlar essa energia, significa que é sobre a origem dessa energia, o motivo desse excesso de energia, tá? Então, vamos ver agora um novo par de palavras para saber qual é o motivo, porque tem tanta energia nessas rochas, tanta névoa, né? 5 e 6, vou pegar aqui em vez de 6 e 5. Ilusório ou real. Ficar com real. 2 e 2. Frio e quente. Tá? Olha só. Essa pedra, essas rochas flutuantes, elas simbolizam uma parte do real motivo pelo que o mundo é tão frio assim. Elas têm relação direta com o inverno perpétuo, né? Então, essas inscrições levam a isso. Então, ela vai anotar isso que ela descobriu, né? Tudo da inscrição. Não vou detalhar o que está escrito inteiramente, mas ela vai detalhar isso, vai entender tudo, vai transcrever isso nas anotações dela para levar para os amigos dela do Círculo Petro. Ok? Bom, mas veja, nós estabelecemos que o mundo de Vorfel entrou no inverno perpétuo, muito provavelmente por conta de alguma coisa que está errado com as tecnologias malucas que a galera de antigamente desenvolvia, né? Algum experimento que deu errado, algo do tipo. São hipóteses que existem hoje que ela tem conhecimento. Tá? Só que nunca tiveram provas. E isso parece ser uma das primeiras provas. Afinal de contas, parece que apesar de ser uma rocha na aparência, na verdade aquilo ali é uma tecnologia, né? Tanto é que elas não flutuam, tem um excesso de névoa, e a névoa provém dessas tecnologias antigas.
Então tem alguma ligação direta, certo? E o lugar para onde ela está indo tem uma tecnologia muito forte. E é debaixo do mar, é nessa região aqui, ok? Então, eu vou supor que essas rochas são pedaços que se desprenderam das ruínas da ilha que ela precisa ir. Não vou nem perguntar. Acho que faz total sentido com a narrativa que a gente está contando aqui até agora. Ok? E ela pensa a mesma coisa que eu estou falando para vocês aqui agora. Ela pensa nessa possibilidade. Então ela vai tentar ver se ela está correta. O que ela vai fazer? Vai concentrar, agora que ela já se focou, vai fazer um efeito mágico aqui. E eu não vou rolar para isso, porque afinal de contas não faz sentido, eu quero que isso aconteça, né? Ela vai canalizar esse excesso de energia para fazer um efeito mágico poderoso, que ela não tinha tentado até hoje. Que é o que? Fazer uma aura ao redor da cabeça dela, para que ela consiga respirar debaixo da água. E aí ela aliás, ela vai proteger todo o seu corpo, né? Para também não sofrer com o frio nem com a pressão da água. E ela vai mergulhar, certo? E ela vai mergulhar até o máximo que ela conseguir para ver se ela acha as ruínas. Mas nós já estabelecemos que há ruínas e que são aí embaixo dessas pedras, ok? Bom, então vamos lá. Nós vamos usar agora o guia de exploração. Guias. Exploração. Não vou tratar como um assentamento, porque é tipo são ruínas, então acho que faz mais sentido exploração, ok? Então vamos imaginar, ela chega de fato às ruínas. Vamos imaginar como é o ajuda aqui das nossas tabelinhas. Tem uma origem, mas a origem a gente já sabe, que a gente já estabeleceu, então não vou rolar. Lendas, não tem nada, ela está chegando lá agora, então não tem nem como ela saber se havia lenda ou não. Declínio é interessante a gente rolar. 9. Esgotado por uma fome mágica insaciável. Então, de fato, essa ilha é a origem do inverno perpétuo. Foi ali que deu errado o experimento. É por isso que a ilha afundou. Ela foi destruída, então, inclusive todo o solo embaixo dela. E aquilo que ocasionou o inverno perpétuo. Isildes não sabe disso ainda. Mas ela vê vestígios disso, né? Ela vê um maquinário. Quando ela está se aproximando, nadando por cima, assim, ela vê um centro, assim, tipo um buraco gigante e restos de tecnologia, de metal retorcidos, assim, que indicam que houve uma catástrofe ali bem no centro dessa ilha em ruínas e submersa. Ok? Então ela vai nadando e só que não é ali que ela tem o interesse. Ela quer achar alguma coisa que está intacta, que sobreviveu, que o pessoal diz que sentiu a energia e quer para ir para lá, ok? Bom, não sei se faz sentido ter um líder aqui. Se alguma narrativa levar a isso, a gente rola depois. Tá? Então, beleza. Então, vamos ver. Ela vai tentando, enquanto ela nada, né, ela vai observando todos os detalhes. Mas ela está tentando detectar a névoa do artefato que ela veio buscar. Ok? Então, ela vai começar a explorar a partir desses traços de névoa que ela encontrar. E aí, vamos fazer a nossa sala. Sala número 1. Aqui. Ok? Bom, a sala número 1, ela nunca vai ser a sala final, certo? Então, ela pode ser especial ou comum. Aliás, igual não tem como também, né? Então sempre vai ser comum. A primeira vai ser comum mesmo. Então vamos para a sala comum. E aí a gente vai ver aqui qual é o tamanho da sala que abstraia, tá? É um recorte dessas ruínas em que ela está. Então qual que é o tamanho desse primeiro local no meio das ruínas subaquáticas que ela chega? 8, média. Tá numa área média. É uma sala construída, né? Porque é uma ruína, afinal de contas, vamos ver do que parece ser o propósito dessa parte. Imagino que seja uma cidade, né?
A ilha está toda espalhada, vários detritos por todo o mar, né? Mas ela foi bem para onde era o núcleo central ali, que devia ser uma cidade, né? Em que aconteceu esse problema do experimento explodir e causar um inverno perpétuo. Então, esse lugar em que ela foi, ó, é uma sala de culto. Faz sentido que a tecnologia, pelo jeito, se mesclava à religião, né? Então faz sentido. E pensando bem, aquelas rochas flutuantes tinham inscrições. Pode ter havido sobreviventes. Ou a explosão, quando era iminente, alguém gravou aquilo nessas rochas para que pessoas no futuro soubessem mais ou menos o que aconteceu, ou tivessem pelo menos indícios, né? Mas pelo jeito era também um certo culto à tecnologia, né? Assim como acabou se replicando hoje em dia na civilização atual. Beleza, então ela vai ali para uma sala que parece ser dedicada a cultos, mas vamos ver os detalhes agora. 8. Lustres suspensos, né? Então, na verdade, ali nesse local que ela vai já não tem mais teto, tem umas colunas assim quebradas, né? Obviamente deterioradas também pelo efeito do mar. Tem peixes nadando ali ao redor, né? E aí, num pedacinho de teto, assim, ela vê um lustre totalmente diferente da iluminação das fontes de luz que eles usam hoje em dia, que é fogo, né? Lampião, esse tipo de coisa que eles usam. Um ou outro tem acesso a algum artefato que produz luz, mas é um lustre diferente. Então, o que mais que ela percebe aqui na parte da visão? 7. Intensa iluminação natural. Aqui não se aplica, vamos rolar de novo. 12. Runas ou símbolos cintilantes. Então, por todo esse espaço, tem runas com aquela mesma língua que ela leu lá em cima. É aí que ela descobre que ali era um lugar para culto às descobertas tecnológicas, né? E é isso ela descobre lendo essas runas, né? Então, tem inscrições dizendo para valorizar. Aí, ela até descobre o nome do princípio mais fundamental da tecnologia que eles usam hoje, que é o prisma, pegando emprestado em um conceito lá do Exploration do Pablo Costa, né? Então ela vê, porque agradeça pelo prisma, agradeça aos feitores prismáticos, aparentemente eram as pessoas que fabricavam os artefatos, né? Então algo do tipo, né, escrito por todas as pedras que ela vê, né, um pouquinho que ela vê intacto ainda. Olfato não. Beleza, vamos pegar algo de audição aqui. 7. Quietude e silêncio perturbadores. Faz total sentido no fundo do mar. Tá? Então é isso. Ela está nesse espaço, né? E a gente sabe como é até agora. Aí vamos ver quais são as conexões, né? Se tem uma conexão, se fosse um prédio ainda, se teria passagens. Aí tá aqui, ó. onze. Grande portão, né? O resto do que já foi um portão um dia, né? Tá só que cheio de pedras. Então ela entra nessa alcova ali, nadando, né? Esse portão tá todo desmoronado. Não tem como ela passar andando, mas ela pode nadar, já que ela tá debaixo da água, né? Tá fácil nesse sentido. Então esse problema que ela não tem. E aí depois, o próximo passo vai ser um evento. Olha o evento. Então vamos ver aqui, evento de sala. É um encontro. Olha só, interessante. Vamos ver. Encontro em sala. Animais, pessoas ou monstros. Vamos ver o que vai ser. 6. Pessoas. Rapaz, olha aí. 8. Sábio misterioso. Ela tá ali examinando, lendo as runas, né? Quando ela vê alguém usando o mesmo artifício que ela, mágico,
de colocar a neve ao redor do seu corpo, surgindo do, de um lado assim que ela não tinha olhado ainda da sala, né? Na verdade, a pessoa estava lá sentada. E aí ela ouve na mente dela: olá, visitante. Parece que se interessou por o que está no fundo do mar, pelos segredos guardados nessas ruínas. Ela se assusta assim. Aí ela olha: como assim? Quem é você? O que está fazendo aqui? Bom, salvo engano, a gente tem umas tabelinhas para pessoas aqui, acho que na parte de interação. Deixa eu ir lá no índice de tabelas. Nisso eu esqueci de mostrar, ó, chegou a minha versão impressa do jogo esses dias, né? Feito lá pela oficina do Orc. Ficou um trabalho magnífico, capa dura, miolo colorido, né? Deixa eu pegar alguma que tem uma imagem aqui. Olha, deixa eu mostrar mais pra cá. Ficou muito bacana e mandei fazer também o livrinho das tabelas, né? Deixa eu até dar uma olhada aqui, ó. Índice de tabelas, conteúdo, tá, perigo. Aqui, tá. Tem esse aqui, tá. Facetas da pessoa, página 14. Nome da pessoa. Qual o objetivo desse sábio misterioso que está no fundo do mar? 6. Fugir de um perseguidor. Ok. 8. O que ele procura? Cura. Tá. Não vou nem enrolar mais. Já sei. Na verdade, ele não está usando o artifício dela de magia. Sabe por quê? Porque ele não precisa respirar mais. Ele está morto. Trata-se de um fantasma de alguém que vivia na ilha, né? Então, de fato, ele é um sábio. E ele viveu nessa ilha. Era desse povo. E na visão dele, ele deveria continuar ali na ilha. Por quê? Essa questão de fugir de um perseguidor. O que eu interpreto aqui? Ele provavelmente acha que está amaldiçoado de alguma forma, né, nessa forma física. Então o perseguidor dele seria alguém que estaria esperando por ele na outra vida, do outro lado, né? Então por isso que ele escolheu ficar aqui, né, permanecer como espírito e não atravessar o véu. Então é isso, que fugir dele, o propósito dele é esse. Né? E essa questão de ele oferecer cura, aliás, o que ele procura, né, que eu falei. O rolê foi no que ele procura cura, tá? Ele acredita que é possível ser revivido, né? Para ele sair desse tormento de ficar aprisionado às proximidades físicas da ilha de onde ele morreu, né? Então é isso. Aí ele fala: bom, meu nome, vamos ver meu nome aqui na tabela. Vamos ver o nome dele. 8. Brin. 11. Brinorin. O nome é Brinorin. Eu sou um nativo dessa ilha que se foi há tantos e tantos anos atrás. Incontáveis anos, eu diria. Não sei quanto tempo já se passou. Mas ela fala: mas, peraí. Então você não é de carne? Você é um fantasma, um espírito? Sim, querida.
Exatamente. É isso que eu sou. Vejo que vocês lá de cima são bastante diferentes do que nós aqui fomos um dia. Poxa, esse lugar foi aqui que tudo começou, não é? Bom, eu quero saber o seguinte, ele está disposto a falar o que ele sabe? Bom, ele quer cura, né? Talvez ele queira algo em troca, mas vamos perguntar. 7. 7 é no meio do caminho, então é exatamente isso. Bom, depende. Eu cansei de viver aqui. Eu não posso atravessar para o outro lado. Porque alguém me espera lá. Nós, nosso povo, nós desenvolvemos tanto a tecnologia que nós sabemos exatamente o que nos aguarda do outro lado. E eu sei inclusive quem me aguarda, e eu não quero ir para lá. Mas já estou bastante cansado de viver sem sentir nada. Só preso em meus pensamentos. Nem enlouquecer eu consigo, pois não tenho mais vida para isso. Mas talvez você possa me ajudar. Eu andei pensando por esses longos e longos anos que há uma forma de eu reaver um corpo e sentir, ter tato novamente. Quem sabe você possa me ajudar com isso. Mas como? Bom, o como é um problema, hein? Que o único corpo que tem ali vivo é o dela, né? Ou não? Será que tem algum outro conservado por aí? É isso, é que eu tô imaginando isso. Vou perguntar se é. Ele quer o corpo dela. 7. É um talvez também. Bem, você tem duas possibilidades: entregar o seu corpo para que eu use, ou me trazer um corpo para que eu tome posse. Eu já sei fazer, eu só não posso sair daqui de perto. Bom, o problema é que trazer um corpo, eu não tenho como acreditar que você voltará. Então, se você quiser essa hipótese, eu teria que te possuir. E a outra hipótese, eu teria que te matar. Bem, ela pensa. Ela vai tentar convencê-lo a acreditar nela, de que ela pode arranjar um corpo para ele, né? Bem, veja. Eu não gosto de nenhuma das duas hipóteses, mas eu gostaria muito de saber o que você tem a me dizer. Então, vamos fazer um trato. Eu garanto a você que eu trarei um corpo de volta. Eu posso deixar aqui algum bem valioso meu como prova disso. Vamos ver se ela consegue convencer. Vai ser uma ação. 5. Tá, aqui nesse caso é compensar eu usar aqui um impulso para virar em 8, né? Então vou usar aqui o resto de fibra, né? Que ela tá um pouco com medo, de fato. Primeira vez que ela vê um espírito, tô conversando com ela, né? Para poder se esforçar a fazer essa proposta parecer convincente, primeira coisa, e aí vai virar um 8. Eu preciso gastar mais 2, que eu vou interpretar como posses, né? Que ela vai deixar aqui coisas com ele. Não vai ser nada de valioso de verdade, né? Como o machado dela, o orbe e tal, mas ela vai deixar alguma coisa ali, tentar convencê-lo de que é valioso, de repente um amuleto que ela usa aqui, que é só um enfeite e tal, que é feito de jade, alguma coisa assim. Você me parece confiável.
E esse bem parece de fato muito valioso. Tudo bem, aguardarei. Mas saiba que eu tenho outros meios de te encontrar. Eu já senti a sua energia. E lembre-se de que eu tenho a sabedoria de milênios passados aqui. Bom, aí o que ele fala pra ela? Ele conta desse experimento que deu errado, etc. Né? Conta tudo que dá para que ele tem conhecimento do que aconteceu, que gerou o inverno perpétuo, etc. E no fim, né, ela então se compromete a trazer um corpo para ele, né? E só que ele não sabe informar nada sobre o artefato que ela busca, especificamente. O que ela tentou explicar, mas ele não tentou entender, até porque ele não conseguiu entender exatamente o que ela está falando, porque, afinal de contas, o jeito que ela está explicando não é o jeito que ele conhece, né, o artefato. Então ela vai continuar. Estamos na sala 1, a gente vai voltar lá na parte de exploração. E aí vamos rolar aqui para ver qual é a sala agora. 3 é maior, então é uma sala comum. Vamos ver que tipo. Aqui não, aqui, propósito da sala. 8. Armazenamento. Tá. Detalhes. Armaduras enferrujadas. Ok, então. Porque assim, os cultistas que eram pessoas altamente valorizadas na sociedade. Devia ser uma teocracia, provavelmente. Tecnocracia. Teotecnocracia. Uma coisa religiosa com tecnológica ao mesmo tempo. E os cultistas eram as pessoas altamente valorizadas e também eram a guarda da cidade, né? Responsável por proteger, e usavam roupas muito tecnológicas que davam capacidades sobre-humanas, armas também nesse sentido, né? E ali nessa sala é a sala onde essas coisas, o que sobrou delas pelo menos, está armazenada. Tá? Que ela então acho que é isso. Essa descrição já está suficiente. Não vou. Conexões acho que não faz tanto sentido aqui por conta da narrativa que a gente está desenvolvendo, que ela está nadando, né? Vamos rolar um evento. T122 vai ser o quê? 5. Outro encontro. Encontro em sala. Vamos ver que tipo de encontro. 7. Pessoas novamente. 11. Feiticeira delirante. Tá. Aqui eu vou interpretar que não. Pô, 2 espíritos seria demais, né? O que eu imagino que é? Tá? É uma das armaduras que está ali. Na verdade, não era armadura propriamente, era um autômato, tá? Com capacidades que para as pessoas de hoje em dia, como a Isilis, são capacidades mágicas. Então era um autômato com poderes mágicos, né? E esse autômato está vivo, assim, está funcional ainda, ok? Meio deteriorado, claro, mas está funcional, ok? Então é com isso que ela se depara. Aí, interação. Ok. Bom, eu vou primeiro perguntar aqui qual que é o propósito, né? Qual que é a reação? Eu vou entender o propósito aqui como a reação desse autômato a ela. 7. Tá,
Tá aqui, encontrar uma pessoa. Vamos ver o que. Acho que tem uma disposição de pessoa também, não tem? Tem, aqui, ó. Ah, tem disposição da pessoa. Pronto. 9. Amigável ou prestativa. Então, não tá querendo matar a Isilis, né? Devia ter uma programação, né? Entrou naquela sala ali, só defendia se sentisse uma ameaça. Como a Isilis só tá nadando por ali, não pegou nada, ela fala, essa autômata, né? Tá tipo em repouso, assim, sei lá, em stand-by, né? Aí ela abre os olhos assim brilhantes, um brilhante azul. Olá, em quem posso servir? Não toque em nada, por favor. Aí a Isis pensa assim, rapaz, mas esse fundo do mar aqui é mais estranho do que eu imaginava. Ela fala, desculpe, eu só estou de passagem. E não se preocupe comigo. E aí então ela vai sair dali o mais rápido possível. Ela viu que não é ali o que ela está procurando e vai pra frente. Aí a autômata, tudo bem. E já se desliga. Isso tudo tá mentalmente, porque tudo via tecnologia maluca aí que eles têm. Bom, vamos voltar lá para a sala. Qual que era o número da exploração? Tá, agora vamos rolar. Nós estávamos na sala 2. 9. Maior, é uma sala comum novamente. Vamos ver o propósito da sala. 6. Descanso. Então ela vai agora, pelo jeito, ela tá... Essa parte que ela está explorando era um prédio administrativo da cidade, né? Então ele tinha a sala dos religiosos, a sala de armaduras deles, né? Agora uma sala de descanso. Então, como é um governo teotecnocrático, o prédio administrativo também era o templo, né? De certa forma. Ele é a sala de descanso. Vamos ver se tem algum detalhe interessante. 9. Armaduras enferrujadas. Não, vou usar esse 9 aqui no visão. Esculturas ou desenhos elaborados. Então ela vê ali no que restou, né, da parede, de uma das paredes, tem um alto relevo, assim. Parece que é a arte que eles entendiam por arte na época, né? E aí, sei lá, da tecnologia sendo do início, do encontro do prisma até a última tecnologia mais avançada, tipo uma linha do tempo, assim. Alguma coisa nesse sentido que ela vê. Vamos ver o que acontece aqui nessa sala. 7. Agora uma faceta. Beleza. Que tipo de faceta? 3. Uma faceta interativa. 9. Piso com partes mutáveis. Ela vê que a partes dos blocos ali do piso parecem muito com aquela rocha lá de cima. Eles estão se movendo e não é por conta da água, né? Tem alguma coisa ali que chama atenção. Ela só prefere evitar, né? Ela vai continuar a exploração dela, que ela não entende muito ainda, apesar do que as coisas que o espírito falou para ela lá, ela não entende muito dessa tecnologia, assim, principalmente essas rochas que ela acabou de presenciar a primeira vez lá em cima, né? Então ela vai para a próxima sala. Estávamos na sala 3. 4. Maior ainda, sala comum. Vamos ver o propósito da sala. 8. Armazenamento.
Provavelmente aqui é um armazenamento de comida. Agora, não mais de armaduras. Detalhes da sala. Alcovas mal iluminadas, tá? Então, tem uma alcova com uma espécie de uma geladeira ultramoderna assim, né? E ela até chega, abre, ainda tem... A geladeira é tão ultramoderna que os alimentos lá dentro ainda estão com aparência boa. E essa geladeira estava intacta. É uma alcova assim na parede, mas que é uma porta que você abre e tá lá as coisas. Ela até sente um frio maior do que do lado de fora onde ela está na água, né? Então vamos ver o que acontece agora. T122. 6. Faceta novamente. E tipo 2. Interativa. O que tem aí agora, além da geladeira? 6. Mosaico de ladrilhos deslizantes. Tem um mosaico, parece que é um quebra-cabeça também, pelo jeito ali. Um armazenamento, uma cozinha, né? E aí é um dos passatempos que dá para você mover. Ela mexe ali um pouquinho e tal, mas ela está focada em encontrar a coisa que ela quer, né? E continua explorando. Os rastros de névoa parece que estão meio escondidos. Ela tem esse sentimento de que deveria estar mais evidente para ela, né? O rastro do artefato, já que era um artefato que dava para sentir lá da superfície. 2, agora menor do que o número que a gente tirou. Ela chega, enfim, na sala final. Qual que é o propósito dessa sala final? 10, cerimônia. Pô, faz sentido demais, né? Então, olha só o que acontece. É uma espécie de púlpito, tá? Só que esse púlpito ele tem como um comunicador tecnomágico aí, né? Que consegue transmitir para todas as pessoas desse governo as mensagens religiosas que são passadas ali ao mesmo tempo, né? Então é isso que é o equipamento que o pessoal entendeu que vai ser capaz de barrar as frequências emitidas pelo oráculo eólico, né, lá da frente. Então é um púlpito. Agora, ela tem que dar um jeito de levar esse púlpito lá para cima, certo? Mas vamos ver primeiro aqui detalhes dessa sala. 5 pilares esculpidos, faz sentido, né? No ambiente religioso, os pilares que sobraram ali, que estão em ruínas, são todos esculpidos com símbolos dessa religião, né? Coisas do prisma e tal. Vamos ver a visão. 3 partículas de poeira em feixes de luz. Pouquinho a luz, o artefato dela, que ela criou, o orbe, né? Tá pairando em cima dela o tempo todo, iluminando para ela enxergar no fundo do mar, certo? E nessa parte específica ela vê várias partículazinhas de areia do fundo do mar flutuando por ali, né? De resquícios de ruínas também. Beleza, isso aí é o que ela vê. Vamos ver o que acontece agora. Perigo, não, é 7, né? Faceta. Tá, vamos lá. Uma faceta mágica agora. Interessante. Vamos ver que faceta mágica é 6. Campo de força mágico. Bom, tá aí, né? O que acontece é, esse púlpito, por algum motivo, ele era protegido. Faz sentido. Afinal de contas, era uma coisa importantíssimo para eles manterem as pessoas ligadas ao governo, né, e à religião, as duas coisas juntas. Então ele era protegido e esse campo de força como não só o púlpito está funcionando ainda, como o campo de força de quando ele não estava sendo usado ainda está ativo. Então ela tenta tocar no púlpito para tentar carregar, para levar embora, mas nota que está protegido. E aí um campo de força mágico, ela detecta isso, e era isso que estava provavelmente barrando ela ao sentir a névoa, era esse campo de força. Talvez ele fosse programado para, em algumas horas do dia, se ativar e outras não.
Por isso que agora, nesse horário, ela não estava sentindo. Quando ele está ativado, ele barra a percepção da névoa do púlpito lá dentro. Mas como ela está tão perto agora, ela conseguiu perceber que é o púlpito que ela precisa. Então ela vai tentar lidar com isso. E nós vamos fazer um desafio agora. Tá? Vai ser um enigma. Vamos pegar aqui o guia de enigma. Beleza? Só que eu acho que antes disso eu preciso ver que página 88, né? Vamos lá. Cada desafio possui 2 aspectos. Vamos ver quanto que ele tem de manejo e quanto tem de resistência. Beleza? Vamos ver aqui. É um D6 para cada. Então vou rolar o primeiro. Pode rolar 2 D6 e distribuir a soma, tá? 4. Beleza, vou dizer que ele tem 2 de manejo e 2 de resistência, então. Né? É um desafio aparentemente simples. Certo? A vantagem é minha, obviamente, que não é uma emboscada, não é surpresa em nada. E a primeira coisa que ela vai fazer, então, é tentar absorver a energia do campo de força, magicamente. Já que tudo tem origem mágica e ela sabe visualizar a névoa, ela vai tentar então absorver essa névoa, que é o que ela faz de melhor, que é a caçadora de névoa. Ok? Esse feito é um feito... Eu entendo que é um feito mágico. Então, se eu rolar igual, pode ser que tenha um revés. Então, vamos lá. 9. Beleza. Não tive um revés e foi quase um sucesso. Ela vai gastar aqui. Ela tem que se esforçar física, como a essência dela está comprometida e ela não tirou um tempo para se reconectar. Ela gasta um pouco do seu próprio vigor físico para forçar esse efeito mágico a acontecer. Então ela se enfraquece fisicamente. Mas ela obtém sucesso e ela tira em 1 a resistência do desafio. Beleza? Bom, eu obtive sucesso usando recursos. Então não mantenho a jogada. A vantagem é a vez do desafio. Aí a gente vai lá para a tabela do desafio agora, específico, para ver qual a ação que ele vai fazer contra a gente. Que tipo primeiro, né? 9. Vai ser uma ação especial. 7. Comporta-se de maneira imprevisível. O que acontece? Ela absorve uma parte dessa energia. Tá? Só que ela... Ao fazer isso, né, vamos até voltar lá no desafio, ó. Que é a ação especial, o que ele faz? Demonstra habilidade única, revelando algo, alterando bastante as circunstâncias. Ele pode ou gastar um de manejo para ganhar 2 de resistência, ou fazer o personagem perder 2 de recursos. Eu vou entender que ele reage à tentativa que ela faz, se expandindo de uma vez. E aí bate nela, força ela contra, faz ela ser arremessada contra um desses pilares esculpidos que tem ali, né? E ela se machuca. Então ela perde 2 de vigor, fica com apenas 1. Ela tá ferida e cansada pra caramba. Então eu poderia ter feito também um de manejo para ganhar 2 de resistência. Então ele se comporta, ó, voltando lá. Tirei 7, né? Composta de maneira imprevisível. Ela não esperava isso. O campo de força normalmente é estável, né? Ele se expandiu de uma vez e empurrou ela para longe. Tá. Volta a vez para ela. Ela vai novamente, né? Eu esqueci de justificar os meus impulsos que eu fiz aqui, né? Fiz eu acho. Mas tá bom, vocês entenderam. Ela vai tentar novamente aqui sugar o resto de energia que ela sente que há ali. Bom, tirei 10. Tirei 10, ok?
Porém, tirei 2 números iguais, então tive sucesso, mas eu tive um revés mágico. Vamos aqui na parte da magia. Revés mágico. Vamos ver 5. Deformação da matéria. Ok. Alguns itens dela ali que ela carrega consigo, né? Sei lá, alguns itens de fabricação foram simplesmente esmagados assim, com o efeito da magia dela que deu certo, mas extrapolou um pouquinho do que devia. Ok, mas ela consegue então tirar a resistência, zerar e suga, o campo de força some. Né? Aí ela pega, consegue transferir um pouco da própria energia do púlpito para fazê-lo flutuar junto dela até a superfície. Coloca o púlpito no barco e vai embora encontrar com o pessoal do Círculo Pétreo, contar tudo que ela descobriu e ainda levar essa nova arma contra o governo autoritário que está atormentando o Vorfel. Então é isso, jogatina aqui exemplificativa de Contra o Vento, né, para o desafio RPG Sol 2025. Eu curti pra caramba, achei que a narrativa ficou fera. Dá pra continuar depois isso aqui como uma campanha, né? Mas quem sabe no futuro. Não tem como eu ficar prometendo que eu não tô conseguindo quase gravar vídeo. Mas é isso aí, espero que tenham gostado. Deixe seus comentários aí e até a próxima. Um abraço.